Eu sou Fernando Santa Cruz, líder estudantil. Fui preso em fevereiro de 1974 numa rua do Rio de Janeiro e levado para São Paulo. Minha família nunca mais soube de mim. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Boa noite. Está no ar o programa educativo Narrativas do Brasil. Hoje, o programa abordará a ditadura militar no Brasil na década de 70. Agora, você vai saber como os militares utilizaram a Copa de 70 para manipular a população. No início do regime militar até seu fim, um determinado caráter nacional predominou com o desenvolvimento dessas ideias junto com o ufanismo, ou seja, um orgulho excessivo, uma vaidade em torno de algo, neste caso, da nação brasileira. A questão do nacionalismo e ufanismo foi muito forte no Brasil, principalmente depois de Costa e Silva lançar o AI-5, o máximo em censura e autoritarismo. A imprensa e a propaganda estavam totalmente encurraladas na época, e o Brasil entrava na fase do milagre econômico do General Médici. E desde a Copa de 1970, o país desenvolve o nacionalismo. Com a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970, os militares usavam vários slogans de incentivo nacionalista, como, por exemplo, "Ninguém segura este país". O regime militar utilizou essas conquistas junto à propaganda para mostrar a grandeza do país, e mais para frente surgiu o famoso slogan "Brasil, ame-o ou deixe-o". Tudo isso mostra como o esporte, por exemplo, foi alvo de um grande disfarce que os militares estavam fazendo com o país, usando a imagem publicitária para mostrar que o Brasil era um excelente país para se viver, trabalhar e ainda conquistar. Agora você irá saber como era a liberdade de expressão na década de 70. O Brasil, em 1970, era governado pelo general Emílio Garrastazu Médici, um general da linha dura da ditadura. Foi o governo mais repressivo da história. Nesse período, qualquer cidadão poderia ser considerado suspeito e, a partir daí, ser detido, torturado e morto. Dentro deste contexto, a liberdade era controlada ou até mesmo tirada dos cidadãos brasileiros. Universidades foram invadidas, professores, jornalistas, estudantes, artistas e até mesmo religiosos foram perseguidos pelo regime que cada vez mais estava aperfeiçoando os órgãos de repressão do governo. Um dos meios utilizados para o controle da liberdade foi a implantação de uma rigorosa censura aos jornais e rádio e televisão. Outro meio de controle utilizado pelo governo foram os atos institucionais, impostos à população, preparados com rigor para controlar a liberdade dos cidadãos que eram contra o regime, também imposto em nosso país. Fica claro que alguns órgãos e pessoas conseguiram driblar este forte controle imposto no Brasil, como músicos e poetas que usavam pseudônimos em suas obras para que não se descobrisse os autores, como, por exemplo, Chico Buarque, que passou a assinar as suas composições com o nome de Julinho de Adelaide, e jornais como Pasquim, que combatia a ditadura com humor. Nesse período, o medo tornou-se uma constante no Brasil, que passava por um regime ditatorial, com graves restrições aos direitos humanos e à liberdade dos cidadãos. Conheça agora o sistema político-econômico na ditadura militar.
No Brasil, o ato institucional número 5, conhecido por AI-5, já havia sido instituído no final de 68 pelo general Costa e Silva, fechando o Congresso, extinguindo toda a liberdade de organização política no país e garantindo aos militares plenos poderes para reprimir, perseguir e exilar. Em 1970, os partidos políticos de esquerda estavam na clandestinidade e qualquer movimento ou ação que questionasse o regime era considerado subversivo, um atentado à ordem e à segurança nacional. Neste período, ocorreram as grandes manifestações de rua, protagonizadas pelo movimento estudantil. Protestos como a Passeata dos 100 Mil, no Rio de Janeiro, reuniram as pessoas que lutavam contra os militares. A juventude também tomava as ruas em diversos países, principalmente na França, em uma onda de protestos iniciada na Sorbonne. Nos Estados Unidos, iniciavam-se os primeiros protestos pedindo o fim da Guerra do Vietnã, iniciada em 1964. Por isso, para o regime militar, um time de craques e a conquista do tricampeonato vieram a calhar. Enquanto reprimia, prendia e torturava os militantes, o governo do general Garrastazu Médici estimulou o crescimento econômico por meio de empréstimos externos, industrialização e realização de grandes obras e rodovias como a Transamazônica. No início da década de 70, a economia nacional apresentava um crescimento excepcional de 12% ao ano, mas a miséria e os baixos salários não eram divulgados pela imprensa, que sofria censura diária nas redações. A televisão e o governo propagandeavam o milagre brasileiro, e a vitória na Copa do Mundo de 1970 ajudou a impulsionar a propaganda oficial e a ilusão de que o país era desenvolvido. Como os grupos organizados da sociedade civil reagiram ao regime militar? A ditadura militar no Brasil correspondeu a um período de intensa repressão política e intensificação da censura a todo e qualquer meio de comunicação. Práticas como prisões arbitrárias e torturas eram comuns contra os opositores do novo sistema político instalado no país. Mas em um dado momento, principalmente após o ato institucional número 5 e a intensificação da repressão, principalmente no governo Médici, os grupos da sociedade civil se organizaram e passaram a fazer frente ao fechamento político do golpe militar.